Neste vídeo eu gostaria de pensar com você sobre a soberania divina e a responsabilidade humana. Quando afirmamos que Deus é soberano, estamos dizendo que Ele controla o universo e pode fazer o que lhe aprouver. Contudo, isso não significa que, pelo fato de ser Deus, Ele fará algo errado, injusto ou perverso. Assim, afirmar a soberania de Deus é apenas reconhecer que Ele é Deus. Não devemos ter medo de declarar essa verdade ou nos desculpar por ela, pois é uma doutrina gloriosa e motivo de adoração. Em sua soberania, Deus elegeu ou escolheu certos indivíduos para si. Mas ao mesmo tempo em que trata da eleição soberana por Deus, a Bíblia também ensina a responsabilidade humana. Apesar de ser verdade que Deus escolhe pessoas para a salvação, também é fato que elas devem aceitar a salvação por meio de um ato decisivo da vontade própria. O aspecto divino da salvação é expresso nas palavras que dizem o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Então aí temos o aspecto divino da salvação. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Mas também, por outro lado, temos o humano, que aparece na sequência do mesmo versículo. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Este versículo está em João capítulo 6, versículo 37. O Evangelho de João capítulo 6, versículo 37. Como salvos, regozijemo-nos porque Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, como temos Efésios capítulo 1, versículo 4. Temos igual convicção, no entanto, de que quem desejar pode receber de graça a água da vida. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Um evangelista americano propôs uma ilustração para estas duas verdades. De acordo com ele, quando chegamos à porta da salvação, encontramos um convite aberta para quem quiser entrar. Então, pelo lado de fora da porta da salvação tem uma placa em cima, aberta para quem quiser entrar. Quando passamos pela porta, quando somos salvos, vemos escrito do outro lado da porta: ao entrarmos, podemos olhar para trás desta porta e ver eleitos segundo a presciência de Deus. Assim, ao chegarem à porta da salvação, as pessoas são confrontadas com a responsabilidade humana. A eleição soberana é uma verdade reservada aos que já entraram. De que maneira Deus pode escolher indivíduos para si e ao mesmo tempo fazer uma oferta genuína de salvação para todas as pessoas de toda parte? É uma pergunta talvez que muitos já fizeram ou podem estar fazendo. Como Deus pode fazer isto? Como podemos conciliar estas duas realidades? Deus escolher e Deus oferecer salvação para todos. O fato é que não podemos. Para a mente humana, elas são conflitantes. No entanto, a Bíblia ensina as duas doutrinas, de modo que devemos crer em ambas e não devemos crer em ambas e nos contentar em saber que a dificuldade reside em nossa mente e não na mente de Deus. Estas duas verdades são duas linhas paralelas que se encontram no infinito. Há quem tente conciliar a eleição soberana e a responsabilidade humana, dizendo que Deus sabia de antemão quem creria no Salvador e que ele elegeu tais indivíduos para serem salvos. Para isso, eles citam Romanos capítulo 8, versículo 29, que diz: aos que de antemão conheceu, também os predestinou. E 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, que é dito: eleito segundo a presciência de Deus Pai. Esse ponto de vista, porém, não leva
em consideração que a presciência de Deus é determinante, ele não apenas sabe de antemão quem crerá no Salvador, como também predestinou esse resultado ao atrair certos indivíduos para si. Apesar de Deus escolher algumas pessoas para a salvação, ele não escolhe ninguém para a perdição. Isto deve ficar claro, pois é o que está na Bíblia. Talvez nós não entendemos, a nossa mente não consegue conciliar isto. Tampouco é pedido que façamos isto, mas Deus não é injusto e existe essa doutrina na Bíblia. Em outras palavras, apesar de a Bíblia ensinar a eleição, ela não ensina a reprovação de Deus. Alguém pode fazer objeção. Se Deus elege alguns para a bênção, então necessariamente ele elege outros para a condenação, para a destruição. Isso não é verdade. A humanidade como um todo foi condenada à destruição por seu pecado e não por um decreto arbitrário de Deus. Se Deus deixasse todos irem para o inferno, como poderia muito bem ter feito, todos receberiam exatamente o que mereciam. A pergunta é: o Senhor soberano tem o direito de se mostrar benigno e escolher um punhado de indivíduos condenados e com eles constituir uma noiva para o seu filho? A resposta, evidentemente, é afirmativa. Em resumo, se as pessoas se perdem, é devido ao próprio pecado e à própria rebelião. Se são salvas, é devido à graça soberana e eletiva de Deus. Para o homem salvo, a questão da escolha soberana de Deus deve ser motivo de maravilha constante. O cristão olha ao seu redor e vê pessoas melhores que ele quanto ao caráter, a personalidade e as inclinações e pergunta: por que Deus me escolheu? A doutrina da eleição não deve ser usada pelos não salvos para justificar sua incredulidade. Não é cabível dizerem, eles não podem dizerem, não pode ser dito: se não sou eleito, não há nada que eu possa fazer. O pecador não pode usar destes termos, desta linguagem, para justificar a sua perdição eterna. A única maneira de alguém saber ser eleito é se arrepender de seus pecados e receber o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Você pode ler 1 Tessalonicenses, principalmente o capítulo 1. Eu vou citar aqui como a eleição foi usada neste contexto desses crentes em 1 Tessalonicenses, ou de Tessalônica. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 7. A doutrina da eleição também não deve ser usada pelos cristãos para justificar sua falta de zelo evangelístico. É absurdo dizer: todos os eleitos serão salvos de algum modo. Somente Deus conhece os eleitos? Recebemos a ordem de pregar o evangelho a todo mundo, pois Deus oferece a salvação como um convite genuíno a todos. As pessoas rejeitam o evangelho devido à dureza de seu coração, e não porque o convite universal de Deus é incerto. É necessário evitar dois perigos relacionados a este assunto. O primeiro é afirmar apenas um lado da verdade, como, por exemplo, crer na eleição soberana de Deus e negar a responsabilidade humana
no tocante à salvação. O segundo é enfatizar uma verdade à custa da outra. Para sermos fiéis às Escrituras, devemos crer na eleição soberana por Deus e crer com a mesma intensidade na responsabilidade humana. Somente assim podemos manter o devido equilíbrio bíblico entre as duas doutrinas, pois estas duas doutrinas aparecem claramente nas Escrituras. Quando se faz salientar só um lado desta doutrina, surgem as seitas, como nós temos hoje. Notamos o que temos em Romanos capítulo 8. Eu vou ler alguns versículos que tratam da eleição. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, estes são os versículos que eu queria ler em Romanos capítulo 8, que vai do versículo 28 até ao versículo 30. Agora notamos o que o Senhor Jesus disse em João capítulo 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Essas palavras, como disse, foram ditas pelo Senhor Jesus em João capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 21.